todos, tudo bem com vocês? Aqui é Kleber do canal Kleber Reis Oficial. Vamos dar continuidade ao livro A Oração Muda as Coisas, com um tema muito interessante, né? A oração muda alguma coisa? Por muitas vezes, muitas coisas que estão acontecendo, às vezes a gente não tem a resposta certa para determinadas coisas que a gente pede a Deus. Mas quando a gente pede de coração aberto e com sinceridade, a oração de uma pessoa vai muito além do que a gente possa suplicar, possa saber, porque a oração, como se diz na Bíblia, né, a oração de um justo, né, é válido, é muito válido quando a gente é sincero de coração. E não aquela oração que a gente faz basicamente. Claro que Deus ouve, mas Deus ouve aquela oração que é sincera e que muda a vida. Por isso que tem gente que ora, mas a oração não faz efeito, porque vê a sinceridade no coração da pessoa e a pessoa fica ali naquela mesma coisa, naquela mesma amargura. Não é porque Deus considera, não, é porque a oração dela, às vezes Deus não ouve por determinadas coisas, determinados fatores que estão emperrando de Deus, né, fazer com que Deus enxergue essa pessoa. E um tema muito interessante aqui que a gente vai ler agora. O que podemos dizer sobre a intercessão e a súplica? É bom falar sobre os benefícios religiosos, espirituais e psicológicos, e quaisquer outros que possamos obter da oração. Mas o que dizemos sobre a pergunta real? A oração faz alguma diferença? Faz sim, faz sim. A oração faz diferença sim na vida de uma pessoa. Faz na vida de uma pessoa que crê na palavra. Não quer dizer que a pessoa que não crê também faz diferença. Faz sim. Mesmo aquela pessoa que não crê na palavra, mas ora, mas confia, tem fé em Deus, dá sim, dá certo sim. Claro que tem gente que vai pensando assim mesmo, é porque tem gente que não é da fé, mas crê na palavra e dá tudo certo para ela, porque ela crê, ela tem crença, todos nós cremos, tá bom? Continuando aqui, certa vez alguém me fez essa pergunta, apenas em termos levemente diferentes. A oração muda a mente de Deus? Minha resposta gerou protestos intensos. Eu disse apenas não. Ora, se a pessoa tivesse perguntado, a oração muda as coisas? Eu teria respondido, é claro que sim. Deixa eu voltar aqui para que essa pergunta também me impactou agora. A oração muda a mente de Deus? Eu creio que sim, porque a oração, né? A oração, quando a gente ora para Deus, na minha concepção, né? Quando eu oro, creio que Deus está ouvindo e está trabalhando ao meu favor em relação. E quando a gente diz a oração muda as coisas, aí quer dizer que com que a gente está pedindo para Deus, que a gente possa, né, pedindo a Deus para que Ele mude a nossa vida. Aí já é diferente quando a gente fala da mente de Deus, né? Quando a gente pergunta a mente de Deus, mas quando a gente muda as coisas. Deu para entender assim? É porque é uma síntese que eu estou te falando. Quando a oração muda a mente de Deus, a gente, né, a gente fala diretamente com Ele, especificamente para Ele.
E quando fala a oração muda as coisas, é que a gente está querendo pedir algo para Ele, para mudar nossas vidas. Tá bom? Aí, continuando aqui na pergunta dele, eu teria respondido, é claro que sim. A Bíblia diz que há certas coisas que Deus determinou desde toda a eternidade. Essas coisas acontecerão inevitavelmente. Se você orasse individualmente, ou se você e eu uníssemos forças em oração, ou se todos os cristãos do mundo orassem coletivamente, isso não mudaria o que Deus, em seu conselho secreto, determinou a fazer. Se decidimos orar em favor de que Jesus não volte, ele voltará apesar disso. Talvez você pergunte, a Bíblia não diz que se 2 ou 3 pessoas concordarem a respeito de alguma coisa, elas receberão. A Bíblia diz, mas essa passagem fala sobre a disciplina eclesiástica e não sobre pedido de oração. Portanto, devemos levar em conta todo o ensino bíblico sobre a oração e não isolar uma passagem das demais. Temos de abordar a questão à luz de toda a Escritura, resistindo a uma leitura separativa. De novo, você talvez pergunte, a Bíblia não diz várias vezes que Deus se arrepende. Sim, o artigo certamente diz isso. O livro de Jonas nos diz que Deus se arrependeu do julgamento que planejará para o novo Nínive. Está em Jeremias, capítulo 3, versículo 10. Por usar o conceito de arrependimento nessa passagem, a Bíblia está descrevendo a Deus, que é espírito, naquilo que os teólogos chamam de antropopatia. Obviamente, a Bíblia não quer dizer que Deus se arrependeu da maneira como nós arrependeríamos. Do contrário, poderíamos supor corretamente que Deus havia pecado e, portanto, precisava de um Salvador para si mesmo. O que o texto significa é que Deus removeu a ameaça de julgamento do povo. A palavra hebraica Nachan, traduzida como arrepender, significa confortável ou tranquilizado nesse caso. Deus foi confortado e sentiu-se tranquilo com o fato de que o povo havia se convertido de seu pecado. Por isso, ele revogou a sentença de julgamento que impusera. Quando Deus ergue a sua espada de juízo sobre as pessoas e essas se arrependem, e por isso Deus não escuta o juízo, ele mudou realmente sua mente. A mente de Deus não muda, pois ele não muda. As coisas mudam e elas mudam de acordo com a soberana vontade de Deus, que ele executa utilizando meios e atividades secundários. A oração do seu povo é um dos meios que Deus usa para fazer as coisas acontecerem neste mundo. Então, se você me pergunta se a oração muda as coisas, eu respondo com o resultado sim. É possível saber quanto da história da história humana reflete a intervenção imediata de Deus. E quando revela o agir de Deus por meio de agentes humanos, o exemplo humano de Calvino para isto era o livro de Jó. Os seus sabeus e os caldeus tinham roubado os jumentos e camelos de Jó. Por quê? Porque Satanás havia inclinado o coração deles a fazer isso. Mas por quê? Porque Satanás receberá a permissão de Deus para testar a fidelidade de Jó em tudo que ele tanto desejava. Tirar a vida de Jó, porque Deus concordaria com tal coisa, por 3 razões. Olha só. Primeiro, ela silenciar a calúnia de Satanás. Segundo, reivindicar a si mesmo. E terceiro, reivindicar Jó da calúnia de Satanás. Todas essas razões são justificações perfeitas, corretas para ações de Deus. Por contraste, o propósito de Satanás em citar esses 2 tipos de grupos era levar Jó a blasfemar de Deus. Um motivo totalmente ímpio. Mas observamos que Satanás não usou algo sobrenatural para realizar seus propósitos. Ele escolheu agentes humanos, os saldeus e os caldeus,
que eram mal por natureza para roubar os animais de Jó. Os salbeus e os caldeus eram conhecidos por sua maneira de viver caracterizada por roubos e mortes. A vontade deles esteve envolvida, mas não houve correção. O propósito de Deus foi cumprido por meio das ações ímpias daqueles. Os salbeus e os caldeus eram livres para escolher, mas para eles, assim como para nós, a liberdade sempre significa liberdade dentro de limites. Não devemos confundir a liberdade humana e a autonomia humana. Sempre haverá um conflito entre soberania divina e autonomia humana. Nunca há um conflito sobre a soberania divina e a liberdade humana. A Bíblia diz que um homem é livre, mas ele não é uma lei autônoma para si mesmo. Suponha que os caldeus e os saldeus tivessem orado: nós não deixe cair em tentação e livre-nos do mal. Estou absolutamente certo de que, apesar disso, os animais de Jó teriam sido roubados, mas não necessariamente pelos saldeus e caldeus. Deus poderia ter decidido responder à oração deles, mas teria usado outro agente para roubar os animais de Jó. A liberdade dentro de limite. E dentro desses limites, nossas orações podem mudar as coisas. Essas escrituras nos dizem que Elias, por meio da oração, impediu a chuva de cair. Esse entendimento da soberania de Deus não dissuadiu de orar. Então, gente, mais uma palavra muito, muito forte. A oração muda as coisas, como já tinha dito. A oração muda sim. Quando a gente é de sincero, quando a gente pede a Deus com sinceridade e com o coração aberto, Ele nos dá a resposta. Como eu já estava dizendo nos vídeos anteriores, Deus não vai dar, você ora agora, não vai dar a resposta amanhã. Ele já está trabalhando a seu favor, tá bom? E Deus abençoe a todos. Se inscreva no meu canal aí. E não se esqueça. E não esqueça de dar um like, tá bom? Até o próximo vídeo.